queria falar com vocês hoje, nesse último Tadel, um tema que é um tema sempre. Diga assim, sempre. Diga com coragem, diga assim, sempre. Isto. Antes de entrar nesse tema, minha gratidão a Deus por todos aqueles que trabalharam tanto para sábado ser um sucesso. Eu não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém de fora, mas eu vi tanta gente de valor trabalhando antes, durante e depois. Alguns fazendo mais, outros menos, mas todo mundo trabalhando. Foi uma bênção, parabéns. Né? As caravanas voltaram impactadas com o amor, com a nossa maneira de servir ao Senhor. Então, eu sei que tudo isso é um esforço muito grande que nós fazemos como sede. Além de nós sermos anfitriões, né? Não só de recepcioná-lo, mas de servi-los também. Então, eles saíram daqui muito impactados. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que trabalhou, ao pessoal da marcha, a doutora Bárbara, né? Que foi uma bênção tão grande, né? E que Deus abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Então, diga assim, sempre é sempre. Por exemplo, existem muitas coisas que a gente faz de vez em quando. Não tem? Tem coisa que a gente faz de vez em quando. Né? Não é sempre que a gente faz alguma coisa. Então você pode talvez viajar na sua mente aqui algumas coisas que você faz de vez em quando, que não é sempre que você faz. Por exemplo, tem gente que não vieram aqui, que de vez em quando escova dente. Tem gente que não é sempre. É verdade. Tem gente... Uma vez nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, eu me lembro que tinha uma moça que hoje já não está mais com a gente aqui, ela ficou 10 dias sem tirar a meia. Pode um negócio desse? 10 dias com a mesma meia. Você imagina quem dormiu no quarto com ela? Que coisa maravilhosa, né? Então, tem gente que faz algumas coisas de vez em quando, que quando na verdade tinha que fazer sempre. Né? Tem coisas, por exemplo, tem escovar o dente sempre. Né? Todo dia. Toda hora que você puder, tem que escovar o dente. Né? Dentro do possível, trocar a meia. Existem algumas rotinas da vida humana, de higiene, que a gente não pode fazer de vez em quando, tem que fazer sempre. Né? Então, nós temos que pensar assim, um líder de célula, né? E vamos pensar que, na verdade, todos nós aqui, todos vocês são pastores, né? Sem ter o PR na frente, que eu falo muito isso, talvez você não entenda e fala, pastor, está falando isso para fazer uma média com a gente. Não, você é um pastor. Nós vamos chegar ainda a uma época de um entendimento melhor disso, para que você entenda profundamente o seu papel numa célula, no setor. Você é um pastor, você é uma pastora, não tem como. Cuidar de pessoas é pastoreio. Não importa, pastor, mas só tenho 10 pessoas na minha célula, a sua igreja tem 10 pessoas. Eu fui ministrar em Barretos, aí um pastor, depois da conferência que eu fiz lá, veio um pastor novo, pastor, só precisa orar comigo, por mim, porque depois dessa sua palavra eu estou em crise. Por que está em crise? Porque a minha igreja tem 5 membros, a igreja dele. Veja, é pastor, casado, é ele, a mulher e mais 3. Uma igreja com templo, você imagina, né? Nada contra os 3, porque Jesus disse que quando houver 2 ou 3 reunidos, ele estará ali. Mas imagina a crise. Eu falei, faz muito tempo, 2 anos. E é pastor. Então, se você tem 10 membros na sua célula, você é um pastor. Se tem 5, você é um pastor. A partir do momento que você se coloca à disposição de cuidar de pessoas, você é um pastor ou uma pastora. Então, existem coisas que um pastor ou uma pastora tem que fazer sempre. Não pode ser de vez em quando, amém? Porque tem coisas que a gente pode fazer de vez em quando. Porque de vez em quando você vai fazer uma viagem, igual o pastor Cláudio fez, uma viagem, né, um transatlântico, né? Não é, você não vê o pastor Cláudio e a pastora Maria toda semana indo para o transatlântico, não. Né? Vai chegar um tempo que eles vão ter esse desfrutar, mas por enquanto é de vez em quando, não é sempre. Né? Então, existem muitas coisas, eu quero que você viaje, né, na sua mente, na sua imaginação,
coisas que você faz de vez em quando, que é importante fazer de vez em quando, que não dá para fazer sempre, né? Não dá para você trocar de carro sempre, tem que trocar de vez em quando, né? É uma questão de lógica, né? Por exemplo, ninguém troca de óculos de grau todo, sempre, está sempre trocando, né? Daqui a pouco está com 15 graus, né? Está sempre trocando. Não, é de vez em quando, né? Então, agora, por exemplo, tomar remédio. Tem pessoas que de vez em quando tomam remédio. Agora, outras pessoas têm que tomar sempre, não é? O médico fala assim, olha, teu caso, tem que tomar sempre esse remédio. Tanto é que existe até um favorecimento para pegar remédio para quem toma sempre remédio. Então, existem coisas na vida de um líder, de um pastor, que não pode ser de vez em quando. E eu queria falar com você nesse último Tadel sobre isso, né? Coisas que você tem que fazer sempre, sempre, né? Por exemplo, eu não está aqui dentro do contexto da palavra, mas, por exemplo, estar alegre é algo que você tem que estar sempre. Não pode ser de vez em quando. Cadê aquele irmão alegre? Hoje ele está abaixo, ele está triste. Aí outro dia está alegre. Né? Cadê aquele irmão que dá glória a Deus? Hoje ele não está dando glória a Deus, ele está meio para baixo. Percebe que tem coisas que a gente não pode ser inconstante, porque quando você faz de vez em quando, se torna inconstante. E o sempre, ele é traduzido como constante. Eu constantemente eu faço alguma coisa. Então, eu quero que você perceba que um bom líder, um pastor de sucesso, um líder de sucesso, é aquele que sabe discernir aquilo que tem que fazer sempre e aquilo que tem que fazer de vez em quando. Por exemplo, você não pode sempre visitar as pessoas. Não pode, mas de vez em quando é bom visitar as pessoas. Você não pode sempre fazer algumas coisas, mas de vez em quando você tem que fazer. Então, olha só o que diz aqui o texto, que é o texto básico aqui. Lucas 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Presta atenção. Essa parábola você conhece ela tão bem, porque ela fala de uma viúva que vai ser insistente na porta de um juiz para resolver a causa dela. Essa viúva tem muitas lições que nós aprendemos dela, mas uma delas é que sempre, ela nos ensina que o sempre tem um lugar importante para a conquista de um alvo, para a conquista de um objetivo. Quando você faz alguma coisa sempre, com certeza você vai alcançar o seu objetivo, né? Então veja bem, duas coisas que nos ajudam a não desanimar, porque muita gente chega no final do ano, e eu creio que não é o seu caso, desanimado. Você sabia que é uma das ferramentas do diabo, desânimo? Olha, você pode me ver, eu particularmente, né? Você pode me ver de tudo, menos desanimado. Eu tenho uma autoproteção contra o desânimo. Eu desenvolvi, eu busquei em Deus isso anos. Você nunca vê desanimado. Pode ver, às vezes, algum pastor, algum discípulo fala assim, nossa, está hoje com uma cara diferente. Está tenso, está preocupado, paizão, né? Está preocupado, né? Eles já sabem, me conhecem, né? Mas desanimado nunca. Pode acontecer o que for. Olha, o pastor pisou na bola lá, o pastor, a célula fechou, não vou estar desanimado. O pastor, não vou estar desanimado. Olha, as entradas da igreja diminuíram, não vou estar desanimado. Olha, não deu certo uma igreja, não vou estar desanimado. É um perfil meu. Eu busquei isso durante anos, não desanimar. Então, aqui esse texto nos diz que esta mulher, essa parábola fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, nunca desanimar. Diga assim, eu não posso jamais desanimar. Por exemplo, muitas coisas nos levam ao desânimo. Por exemplo, falta de resultado. É ou não é? É verdade. Você faz, parece que não anda, não acontece. Às vezes você investe numa pessoa e essa pessoa só entorta, de repente quando você pensa que ela vai endireitar, ela pega e vai embora da igreja. Você fala, santo de Israel.
aí você começa a ficar desanimado. Né? Tem pessoas desanimadas com o patrão, desanimadas com o marido, desanimadas com os filhos, tem pessoas desanimadas com o trabalho, tem pessoas desanimadas com a faculdade, tem pessoas desanimadas com a célula. Olha, você vai encontrar pessoas desanimadas em todos os níveis da vida humana, inclusive na igreja. Às vezes tem pessoas desanimadas até para vir para a igreja. E uma das coisas que nós aprendemos com essa mulher aqui, uma delas é que nós não podemos desanimar. Então, duas coisas que nos ajudam a não desanimar. Diga assim, duas coisas que me ajudam a não desanimar. Então, dentro desse sempre, então, primeira coisa, devemos crer que a nossa petição, a nossa oração, ela é importante. Diga assim, o que eu faço é importante. Presta atenção. Quando você crê naquilo que você faz, você vai insistir sempre, sempre. Eu sempre tive um chamado, entendi que eu fui chamado, independente de onde eu estava. Eu estava numa denominação tradicional, que vocês sabem a minha história, passei por lutas, desafios, seguraram meu salário, me afrontaram, fizeram assembleia escondida, vinham armado na reunião, né? O Cláudio conhece essa história toda, o Luiz Celso conhece, o pessoal se armava, fazia jantar para se armar contra mim, e vinham com os cânones à mão, Santo Israel, eu não sabia nada dos cânones, e os caras me engoliam. Meu irmão, eu não queria nem saber, podia diminuir meu salário, cortar os aumentos, não estava, eu queria servir a Deus. Por quê? Eu tinha algo importante na minha vida que não me desanimava, jamais, nada do que era exterior desanimava, roubava a minha capacidade de crer que aquilo que eu faço é importante para Deus. Se não era importante para eles, eu não estava nem preocupado. A minha preocupação é que aquilo que eu fazia era importante para Deus e me bastava. Gente, eu passei por situações das mais adversas. Eu cheguei ao ponto de ter que polir carro, instalar som, limpar carburador, pastor tempo integral de uma das maiores igrejas de São Paulo na época. Você pensa que eu estava triste? Não. Eu pus meu macacão azul de mecânico, abri a garagem da casa chique que eu morava aqui na Vila Mariana. Eu simplesmente encostava os carros lá e punha a mão na graxa, sem problema algum. Não vai me dar o sustento? Eu tenho de onde sustentar. Vou construir tendas igual Paulo fez. Só que eu fiz o quê? Aquilo não me roubou, não me desanimou, porque o que eu fazia para Deus era mais importante. Eu tinha certeza absoluta que o meu chamado estava acima das circunstâncias e dos meus inimigos. Ou seja, essa viúva, por que ela tinha que orar sempre? Porque ela sabia, e Jesus está nos ensinando, porque é uma parábola, ela sabia que não podia ir de vez em quando na porta do juiz. Não era de vez em quando eu vou lá para lembrar. Ah, lembrei, vou, juiz, olha a minha causa. Não, está dizendo sempre. Então diga assim, sempre alcança resultado. Por exemplo, os nossos Natanaéis. Se você quer alcançar Natanaéis, não pode ser de vez em quando, né? Tem que ser sempre. Quando você quer alcançar um alvo, sempre. Nunca de vez em quando. Por exemplo, pastor Alex deu uma dica aqui maravilhosa. De repente você tem 3 nomes, que são os seus 3 Natanaéis, para trazer domingo, né? Olha, vai ter o culto da família, culto de Natal da família. Um argumento lindo, nobre. Vai ter um musical, é algo nobre. Que você está convidando os seus Natanaéis. É uma oportunidade, né? Por quê? Só que não pode ser só domingo agora. Tem que ser no outro. Se você crê que é tão importante ganhar os seus amigos, a sua família para Jesus, não pode ser de vez em quando convidar para a célula, é sempre. Mas pastor, passaram 340 dias do ano, e eu insisti, olha, eu estou cansado, como diz o texto aqui, eu estou desanimado. Mas quando você crê que aquilo que você faz é tão importante, isso não vai te desanimar. Primeira coisa que nós aprendemos com essa viúva é isso, com essa parábola é isso. Que ela tinha como importante, a causa dela é uma causa legal,
Ela sabe que ela tem direito. Nós sabemos que temos direito de reinar nessa nação. Nós sabemos que temos direito às promessas de Deus. Sabemos que temos direito no mundo espiritual de entrar no inferno e saquear o inferno. Então isso me faz com que eu faça algumas coisas sempre. Eu não posso fazer de vez em quando, porque o de vez em quando não traz o resultado. Amém, gente? Por exemplo, nós adquirimos a cantareira. Gente, eu estou indo sempre lá agora. Até o pastor Alex brincou, o José, o Pedro e a Rosa ficaram enciumados. Porque o senhor não sai da cantareira, gente. Eu estou focando lá, porque é tanto trabalho que você não tem ideia. Não adianta eu ir de vez em quando lá agora. Eu fui ontem, que é a minha folga, fui hoje levar os trabalhadores da 11ª hora lá, para ajudar o João Alves, né? Então, eu tenho que estar sempre lá. O Vale dos Mananciais hoje tal que está, porque no começo eu ia constantemente lá. Ou seja, foquei meu objetivo lá até tornar aquele lugar viável para ser o que é hoje. Então, a cantareira é o foco, porque enquanto o Vale já anda sozinho, eu tenho que focar aqui, porque não dá para ir de vez em quando. Vai ter o acampamento dos adolescentes ali, eles vão levar 100 adolescentes para lá agora em janeiro, Santo Israel. Então eu tenho que estar com 3 casas prontas para eles dormirem nas 3 casas, que vai dar exatamente 100 pessoas. Então eu tenho que estar com tudo pronto. Só que se eu não for sempre lá agora, quando chegar em janeiro, não vai dar tempo de estar pronto. Amém? Deu para você entender? Eu digo assim, eu devo crer que a minha missão, ela é nobre e ela é importante. Veja, pregar o evangelho é importante. Segundo princípio que nos ajudam a não desanimar, ter a convicção de que a resposta chegará. Gente, isso aqui é uma esperança. Essa mulher, por que ela batia sempre? Porque ela cria que o juiz, em algum momento, de alguma maneira, podia demorar, mas a insistência dela traria resposta à sua necessidade. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender o seguinte: o nosso trabalho, né, a palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que nós semeamos esse ano aqui, não, presta atenção, não imagine que foi em vão. Você não colheu o que você precisava colher. Você não está recebendo o que você precisava receber de vidas para a tua célula, seu setor, sua área. Não fluiu como deveria fluir. Mas esta parábola nos ensina o seguinte: a insistência, uma hora, o meu sempre, vai mover o coração de Deus para que no tempo dele as coisas aconteçam. As vidas virão, os aumentos dos salários virão, as promoções virão, as bênçãos virão. O que eu tenho que fazer? Sempre estar insistindo com o meu Deus. Vocês lembram da história de Daniel? Daniel, ele orou a Deus e o anjo levou quantos dias para trazer a resposta? 21 dias. Você já teve numa situação de desespero que é para ontem? E você ora e pede para Deus, Deus, é para ontem. Daniel estava exatamente assim, e passa-se um dia, uma tremenda pressão e nada, 2, 3, 10, 15, 20. Imagina que, o que estava na mente dele? Deus esqueceu, Deus não me responde, Deus está longe de mim. Mas depois veio o anjo e disse: Daniel, presta atenção. No dia em que você orou, a tua resposta já veio. Eu tive uma luta espiritual que me impediu de chegar naquele tempo que você pediu, mas a tua bênção está aqui. Essa viúva nos ensina isso, que o nosso sempre, de não esmorecer, de não desistir, de pensar assim, olha, não importa se é dia 31, se é dia 30, tem gente no modelo antigo de igreja, não vê a hora de chegar dia 31, por quê? Porque no começo do ano ela faz um voto, Deus, eu vou te servir na igreja até dia 31, a eleição do meu cargo, da minha função, é até dia 31, dia 31 ele chega o pastor com a língua de fora, rastejando, com uma carta de demissão do cargo, da função, pastor,
Chega, olha, meu voto acabou aqui dia 31, coloca outro no meu lugar, porque não dá mais. Por que tem pessoas assim? Porque não acreditam no sempre. O dever de orar, de buscar a Deus sempre, me gera esperança de que em algum momento Ele vai intervir na minha história. Se as suas sementes não foram, você não colheu o que você plantou, meu irmão, não pare, é sempre, é sempre. Eu tenho meus Natanaéis, é sempre que eu oro por eles. Eu tenho alguns alvos, é sempre que eu oro pelos meus alvos. Então, ou seja, não é para de vez em quando, não é para, não, é sempre. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Sempre termino a mensagem no horário. É verdade. Sempre, gente, eu aprendo tanto, porque não é de vez em quando. Tem coisas que dá para ser de vez em quando, mas na obra de Deus não é de vez em quando. Se você quer resultados, é sempre. Sempre. Eu estava falando com o pastor Edson agora há pouco aqui da Zona Leste. Quando eu assumi na Metodista do Brasil Tradicional, eu assumi 3 igrejas com muita dificuldade de membros e financeiro, muitas. Eu falei para ele, um dos meus alvos era visitar todos os membros e visitar todos aqueles que tinham algum tipo de controle de cadastro. Gente, o meu dia era levantar e visitar. Eu fiz isso 2 anos em Pirituba, a igreja deu um salto. Fiz isso na freguesia do Ó, 3 anos, a igreja deu um salto. Fiz isso na Vila Mariana, em 6 anos, a igreja deu um salto. Por quê? Era sempre, sempre. A igreja cresceu, eu podia estar acomodado, vou visitar menos. De vez em quando eu visito, de vez em quando eu preparo uma programação especial. Não, eu tiro um alvo. Sempre, sempre. Eu não vou desistir, sempre. Eu cheguei a visitar, que eu falei para ele, pessoas que eu bati na casa, porque estava no cadastro lá, e o pastor deixou tudo bagunçado no cadastro. Eu bati na casa e queria falar com o senhor Benedito. Puxa, o meu pai morreu há 2 anos, agora que o senhor vem? Foi sangue de Jesus, minha irmã, calma, eu estou chegando agora. Eu peguei lá o cadastro. Seu pai morreu? Morreu. Eu posso entrar? Eu entrava. Pedia perdão, lógico, uma falha dessa, né? Chamar o homem que já morreu. Aí foi até uma ofensa para ela. Ela se sentiu ofendida. Eu falei, me perdoa, estou assumindo a igreja agora, o cadastro não está atualizado, mas eu estou chegando na igreja agora e eu tenho um projeto de Deus para essa igreja, para esse bairro, para essa cidade. Você quer ouvir? Aí eu falava o projeto. Domingo a família inteira estava na igreja. De repente, aquele Benedito morreu, nem sei, ele morreu orando pela família, a família não se converteu, nem viu. Mas 2 anos se passaram, o morto ainda alcançou. Olha só, Benedito alcançou. Uma ficha alcançou a família toda. Você vê? É sempre. Então tem coisas que não pode ser de vez em quando. É sempre. Orar, é sempre. Ler a palavra, é sempre. Estar no culto, é sempre. Né? Estar na cela é sempre. A gente vê assim gente que parece uma gongorra, né? De vez em quando vai na cela, de vez em quando vem no culto, de vez em quando vai para a cela, de vez em quando vai para o culto. É uma gangorra, não firma. Vai ver o resultado da vida deles. É fraco. Sabe por quê? Porque Deus honra aqueles que creem no sempre. Amém? Sempre abrace alguém. Sempre perdoe. Sempre ame. Sempre pegue na mão. Tem coisa que tem que ser sempre. Não pode ser de vez em quando. Quando você está de bem com a vida, você acordou bem, não, é sempre. Amém? Então pegue na mão desse lindo irmão, dessa linda irmã que está do seu lado aí. E diga assim, sempre é sempre. Gente, o ano está acabando. Mas sempre o ano vai começar. Ah, vai acabar, não vejo a hora de acabar o ano. Gente, é ilusão, vai começar outro ano. Eu não vejo a hora de pegar minhas coisas, dar um fim nas coisas.
O ano que vem você vai comprar tudo de novo. Vai ser tudo de novo. Porque tem coisa que é sempre. Então é uma ilusão. Amém? Então, se anime agora, né? Se anime, né? Porque esses dois princípios dessa viúva nos ensinam a não desanimar. Creia que o que você faz é tão importante que Deus está te honrando. Segundo lugar, não esmorone jamais. Creia que há uma esperança, que a sua insistência batendo na porta de Deus, a tua família se converterá, os teus vizinhos chegarão, a tua bênção profissional chegará. Não desista. Mesmo que os sinais sejam contrários, não desista. Amém? Hoje eu recebi 3 pessoas do gabinete, não vou falar o nome delas, né? Por questão de ética, aqui da igreja. Eu recebi e falei, e aí, a que honra recebo essas 3 irmãs. Eu já comecei assim em alto nível. Que honra! Elas para chegar aqui. Mas se vocês vissem, né, como ela saiu do gabinete. Porque, gente, eu creio que Deus faz milagres. E eu creio que essas 3 ainda vão ter coragem de me dar um testemunho aqui. Saíram diferente. Por quê? Porque eu creio naquilo que eu faço. É uma dificuldade, é um problema, mas o nosso Deus é especialista em resolver problemas. Amém? Eu queria que o Israel e a Larissa viessem aqui no altar. Vem cá, aqui comigo aqui, vem cá. Hoje é o último Tadel do Israel aqui na nossa sede. Ele trouxe até o sogro aqui, já saiu tudo. É interessante porque o Israel está aceitando o desafio meu, a nossa liderança. Ele está deixando a comodidade e o conforto da sede, que talvez para você nem saiba disso, mas nós temos uma zona de conforto aqui na sede. Aqui tem uma baita estrutura. Como o dia o pastor Edson deixou a zona de conforto aqui da sede e foi para a zona leste. Porque é mais fácil ser líder aqui. Aqui tem uma estrutura, aqui todo mundo está junto, apoia, né? Agora, deixar tudo como ele está deixando aqui. Vem cá, Larissa. Ela está na sala das crianças. Então, deixar tudo como eles estão deixando aqui, né? Um setor, deixar aqui família, uma área, né? Já está de área, filho. Meu pai, ele vai deixar a área. Literalmente, né? E ele vai para Matão. Ele nem conhece a cidade, não é um homem de fé. Ele está indo igual Abraão. Sai da tua sede. Deixa a parentela, deixa o gado, deixa tudo. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante, vem cá a pastora Taíde também, a pastora Taíde é o pastor dele, Maria das Neves. Quero te honrar aqui, porque antes de conversar com ele, eu conversei com o pastor Taíde, porque a gente tem que pegar a referência, embora ele trabalhe conosco aqui, mas é um desafio. Ele lá não vai ter a família, não vai ter um Tadel como esse, vai ter desafios, só desafios. E a nossa oração é que Deus o abençoe de uma forma tão especial, que aquela igreja ela cresça tanto. A gente vai pôr fotos aqui no telão e dizer, olha Israel lá, vídeos aqui. E todos nós, não de vez em quando, mas sempre orarmos por eles. E eles saberem que nós não estamos aqui de vez em quando, estamos sempre com eles. Eles jamais estarão sozinhos lá. Amém? Então, quero honrar a vida dele, da Larissa, o Davi, né? Que vão estar de mudança. Dia 20 agora já. Ele vai passar o Natal em Matão. Não é um matinho, não é Matão. Vai comer um peru em Matão. E eu sei que tudo aquilo que o Alexandre, a Gisele, seus filhos fizeram, eles vão continuar, porque lá já tem uma turma lá. Não é tão grande, mas tem uma igreja nossa lá,
que está fluindo. Eu sei que ele vai, é como se fosse uma corrida de bastão, né? Eles correram 2 anos lá, agora chegou de passar o bastão para esse casal, e agora eles vão com mais fôlego, mais força, com uma visão da sede, e vão plantar lá e vão correr para que muitas vidas se convertam. Amém? Então, olhar para ele e orar sempre por ele. Tá bom? Aí, lá tem lugar para hospedar, tem uma edícula bonita para hospedar quem vai de fora. Você pode passar lá. Tem garagem, tem 2 garagens, parece que não tem uma. Tem churrasqueira. Churrasqueira chique lá, enorme, enorme, linda. Então, quando você for, você avisa para ele, ó, tira a carne do freezer. Né? Tá bom? Então, orar por ele, porque é uma etapa nova. E eu quero que você pegue essa palavra para você. Você também, viu, Larissa? Sempre. Sempre. Sempre orando, sempre de joelhos, sempre buscando as almas. Esse entusiasmo que vocês têm, que sempre. As lutas virão, os desafios virão, mas sempre para não esmorecer. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus do sempre. O Senhor não está conosco de vez em quando. A tua graça, a tua bênção não vem de vez em quando. Ela vem sempre às nossas vidas. Por isso, Pai, derrama sobre cada um de nós essa unção. Dá-nos essa capacidade de sempre te buscarmos, sempre te servirmos, sempre buscarmos os nossos sonhos, nossos alvos. Pai, abençoe essa liderança, sempre, uma liderança que sempre tem te buscado, sempre tem te servido, que a tua graça permaneça sempre conosco. Pai, que as portas se abram sempre para o trabalho. Pai, nós declaramos que tudo que nós semeamos nesse ano, nós colheremos ainda nesse ano, colheremos em 2019, porque nós regaremos sempre essas sementes, regaremos com as nossas orações, com o nosso clamor, com o nosso jejum, que apresentaremos sempre diante do Senhor. Pai, agora abençoamos, Deus, cada líder de distrito, cada líder de área, de região, de setor, de célula. Pai, aqui tem a melhor liderança dessa cidade, eu diria até do Brasil. Que o Senhor nos envolva com o teu amor, com a tua unção sempre. E abençoa agora em especial a vida do Israel, da Larissa, do Davi. Deus amado, que eles sejam revestidos de uma unção, de uma ousadia, de uma coragem, de um destemor. Tudo que eles viveram aqui na sede, que eles possam aplicar sempre lá em Matão. Declaramos, ó Pai, que todo intento do inferno lá caia por terra, porque eles marcharão ali para conquistar vidas para o Senhor. Em nome de Jesus, adestra as mãos deles para a batalha. Deus amado, que os pés deles sejam formosos para a pregação do Evangelho. Pai, que venham as vidas, as dezenas, as centenas, as milhares de vidas, que eles nunca se sintam sozinhos, mas que eles se sintam sempre amparados pelo Senhor, amados pela igreja que eles serviram aqui, em nome de Jesus. E que esta aliança firmada contigo e com a sede seja sempre renovada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.